Olá, futuro servidor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Neste momento, eu que vos falo, professor Ronilson Mendes, trago aqui a nossa aula especial para você sobre a Lei Complementar 395 de 2001. Essa lei complementar, ela encontra-se dentro da parte de legislação que vai ser cobrada aí no teu concurso. Nessa parte da legislação, tem aí a lei complementar 840, a lei orgânica até o artigo 13, né? Nós temos também a lei 395, que é essa que eu estou trabalhando com vocês, a lei do SEI, né? E também temos o código de ética, tá bom? Então, pessoal, eu trabalho a parte menos lei orgânica, a lei 840, essa é a minha matéria, tá? Porque essa lei orgânica e a 840 é com o professor Marcelo Santos, tá bom? Pessoal, então agora, hoje eu vou tratar sobre o artigo 4º, sobre as competências do Procurador-Geral do DF. Essa lei complementar, ela tem 45 artigos, dividido aí em 5 títulos, tá bom? Então hoje eu vou trabalhar sobre as competências. É importante que eu vou fazer aqui, em alguns momentos, leitura do inciso. Eu vou te explicar alguns pontos importantes que você entenda, né, para você se dar bem. Até porque nem todo mundo aí que vai fazer essa prova é da área jurídica. Até porque tem o cargo de nível médio que não precisa de curso de direito. Tem outros cargos, né, de nível superior que não precisa. Então eu agora vou te trazer esse entendimento. Eu vou compartilhar a minha experiência com você aí nessa parte aí jurídica, até porque também sou advogado e vou aí fazer com que você venha gabaritar, pessoal, gabaritar essa prova aí no dia 22 de março. Acredite em mim, vamos lá. E se você tiver gostado do nosso vídeo de hoje, curta, compartilhe, comente. E no final também eu vou comentar para você sobre o nosso material de questões para PGDF e vou também comentar sobre o nosso nosso curso de exercícios aqui em Taguatinga, tá bem? Então vamos lá, só um minutinho. Então, pessoal, voltando aqui, entendeu? Aterrissando, tá? Eu fui muito assim empolgado. Então agora vamos para as competências. Tá lá no artigo 4º, entendeu? Da Lei Complementar 395 de 2001. Então, nós temos elencados, né, vários incisos. Aí você olha aquele tanto de inciso e fala, eu não vou conseguir gravar isso aqui, não vou conseguir decorar. Então vamos entender o que está acontecendo. Primeiramente, as competências da Procuradoria Geral do DF, temos aqui representar. Aparece 3 vezes a palavra representar. Representar o DF, e suas autarquias e fundações públicas, em juízo ou fora dele. Tá bom? Então, representar o DF, quando fala representar o DF, é justamente a administração direta e suas autarquias e fundações públicas, tanto nos tribunais quanto fora dos tribunais. Tá bom? Então, vamos lá. A outra representação, representar a fazenda pública perante o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, perante o TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, e perante o TARF. O que é o TARF, Ronis? Ronis, meu amigo fez concurso da PM e fez o TARF, aqui é o TARF. O que é o TARF? É o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, tá? Então, foi o que eu falei, representar a fazenda pública, tá bom? Representar a fazenda pública, que mexe com a grana, né? A arrecadação. Perante os tribunais de contas, tanto da União quanto o do DF, e também perante o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, beleza? Então é isso aí. E o terceiro representar sobre as providências de ordem jurídica, sempre que o interesse público exigir. Então não tem muita coisa para comentar. Prestar consultoria jurídica do DF e de suas autarquias e fundações. A consultoria jurídica, entendeu? Prestar consultoria jurídica, entendeu? Ao DF, no caso, a administração direta, e também às suas autarquias e fundações. Quando eu falo autarquias e fundações, é fundações públicas, tá bom? Nessa consultoria jurídica, quem presta é a PGDF, tá bom? É os pareceres, as minutas, as informações que são solicitadas, né? Por exemplo, eu trabalho numa procuradoria,
federal, uma autarquia federal, né? Até porque também sou advogado, né? E nós prestamos informações às procuradorias de todos os estados do Brasil, tá bom? Informações, tá? Sobre que medidas deverá ser adotadas. Será que devemos entrar com uma ação civil pública de improbidade? Será que vamos entrar com uma ação de ressarcimento? Então são as principais informações que são solicitadas aí ao nosso órgão, né? A nossa Procuradoria Federal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aí, prestar, né? Prestar. Deixa aqui no nariz aqui, né? Porque tá. Prestar orientação jurídico-normativa para a administração direta, a administração indireta do DF. Então, prestar orientação jurídico-normativa. Então, não é mais aqui consultoria. A consultoria presta-se para o DF, no caso, a administração direta, e também presta para as autarquias e fundações. Quando for orientação jurídico-normativa, é para tudo, tanto para a administração direta quanto para a administração indireta do DF, tá bom? Exercer o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo. Controle interno, né, dos atos. Então, o Executivo, os administradores, as pessoas que trabalham nos órgãos, como nas chefias, coordenação, diretorias, cometem atos, né, que nós chamamos vinculados e atos discricionários. Então, no que tange ao controle de legalidade, quem que vai exercer esse controle? A Procuradoria Geral do Distrito Federal. Exerce aí o quê? O controle interno de legalidade. Será que aquele ato que aquele coordenador, diretor, chefe de departamento cometeu, esse ato está dentro das normas legais? Quem vai exercer esse controle é a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Tá bom? Zelar pelo cumprimento zelar pelo cumprimento na administração direta e administração indireta das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Então, quem é que vai zelar pelo cumprimento, entendeu, das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos da PGDF? Quem é que vai zelar por esse cumprimento no âmbito de toda a administração, tanto a direta quanto a indireta? É justamente a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Tá bom? Zelar pela obediência dos princípios LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quem é que vai zelar pela obediência aos princípios e demais regras expressas na Constituição Federal, na LODF, nas leis e nos atos administrativos e nos atos normativos aplicáveis nos atos da administração direta e na administração indireta do DF. Então, zelar pela obediência aos princípios LIMP e demais regras expressas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do DF, nas leis e atos normativos aplicáveis nos atos de toda a administração, tanto a direta quanto a indireta. Então, quem é que vai zelar por essa obediência, pessoal? É justamente a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Próximo. Então, já vimos aqui zelar, tudo é zelar pela obediência, pelo cumprimento, não é isso? Agora vamos inscrever. Inscrever a dívida ativa tributária e não tributária em data a ser definida pelo Poder Executivo. Então, a dívida ativa tributária é referente aos tributos, taxas, impostos e contribuição de maioria na visão tripartite, né? E não tributária, como por exemplo, uma multa de trânsito, por exemplo, uma dívida que um particular tem com o governo do DF, isso é uma dívida não tributária, tá? Então, uma dívida contratual que não for cumprida, gerou uma dívida ativa não tributária, tá bom? Então, quando falar em dívida ativa tributária, é só relativo aos tributos, tá bom? E, no mais, o restante é não tributário. Promover a abertura de inventário quando os interessados não atenderem os prazos legais para esse fim. Então, por exemplo, a pessoa morreu, abriu-se aí a associação. Então, feito tudo isso aí, entendeu? Não houve interessados, então a Procuradoria Geral do DF vai promover a abertura de inventário quando os interessados não atenderem aos prazos legais que estão lá no Código Civil e Código de Processo Civil, tá bom? Vamos lá, Código de Processo Civil no caso.
Promover, então no âmbito de promover são três: promover a abertura de inventário, promover a representação do DF nas Assembleias Gerais e reuniões de cotistas das entidades nas quais o DF tenha participação ou interesse. Pessoal, quem é que vai promover essa representação? Porque o DF, ele, por exemplo, ele é sócio, por exemplo, da TerraCap, da NovaCap, tá bom? Então, esses órgãos aí têm assembleias, tá? Assembleia Geral. Então, promover a representação do DF nessas Assembleias Gerais e reunião de cotistas de entidades, nas quais o DF tem a participação, seja cotista, seja sócio, ou tenha o que? Interesse simplesmente, tá bom? Isso aqui tá coçando. Então, isso aí é mais um tipo de promover. O outro promover, o último deles, é promover a unificação da jurisprudência administrativa. Então, pessoal, unificar os procedimentos, tá? Padronizar minutas digitais, de licitação, editais de natureza de chamamento público, contratos, convênios, tempo. Então, olha só, promover a unificação dos documentos aí utilizados na Procuradoria, entendeu? Dos documentos legais, como por exemplo, minutas, editais, tá bom? E outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades tanto da administração direta quanto da administração indireta, tá bom? Agora, no âmbito de atuar nos inventários, adjudicações, tá bom? E arrolamentos, quanto à prova de quitação de tributos relativo aos bens do espólio e às suas rendas, tá bom? Então, vamos lá. Próximo, examinar previamente editais de licitação de interesse do DF. Então, antes de ser lançado o edital, quem é que vai fazer o exame prévio é a Procuradoria-Geral do DF. Elaborar ou examinar anteprojetos. Deixa eu ver só o tempo aqui. Tá. Elaborar ou examinar anteprojetos de leis de iniciativa do Poder Executivo e minutas de decretos, bem como analisar os projetos de lei do Poder Legislativo com vista à sanção ou veto do governador. Então, quem é que vai elaborar ou examinar tanto projetos do Poder Legislativo quanto anteprojetos do Poder Executivo? É a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Próximo, elaborar. Tempo de elaborar tem dois, hein? Elaborar a ADI e a ADC. O que é a ADI? A ação direta de inconstitucionalidade, e ADC, ação direta, ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Tá bom? Então, tá. Quem é que vai elaborar ADI e ADC? Relativos a leis, decretos e demais atos administrativos a requerimento da autoridade competente. É a Procuradoria-Geral do DF. Exará atos e estabelecer normas para a organização do sistema jurídico do DF. Encaminhar informações que devam ser prestadas em mandato de segurança, impetrados contra governador, secretário de Estado e de outros agentes públicos, desde que remetidos tempestivamente. Ou seja, tempestivamente é no tempo hábil. No caso do MS, é 120 dias. Então, encaminhar as informações que devem ser prestadas em mandato de segurança, impetrado contra atos do governador, desse secretário de Estado e de outros agentes públicos do DF, desde que remetidos tempestivamente. O que é tempestivamente? É no prazo legal de 120 dias, tá bom? Propor ação civil pública para a tutela do patrimônio público e social, do meio ambiente e interesses difusos e coletivos, assim como a habilitação do DF como litisconsorte de qualquer das partes nessas ações. Então, em regra, é perguntado, né, se a Procuradoria tem interesse em atuar naquela ação aí, que envolve o quê? Tutela do patrimônio público, social, meio ambiente, interesses difusos e coletivos. Entendeu? Então, geralmente é perguntado se a Procuradoria tem interesse em entrar como litisconsorte. Então, ele vai entrar como litisconsorte ativo, tá bom? Propor às autoridades competentes a declaração de nulidade de seus atos administrativos, orientar sobre a forma de cumprimento das decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados
à administração do DF. Receber denúncias, né, acerca de atos de improbidade praticados no âmbito da administração pública, adotando as providências pertinentes para a apuração dos fatos. Efetuar desde que manifestado o interesse, a defesa do governador, secretário de Estado, ex-ocupante desses cargos em processos judiciais, proposta em virtude de atos praticados no exercício da respectiva função e que tenham seguido a orientação prévia da PGDF. Então, efetuar a defesa tanto dessas autoridades como dessas ex-autoridades, entendeu? Desde que elas tenham atuado, né, seguindo a orientação da Procuradoria-Geral do DF. Se elas atuaram em causa própria, não seguir a orientação, aí não vai ser feita essa defesa. Avocar a defesa de entidade da administração direta quando julgar conveniente ou quando determinado pelo governador. Avocar é trazer para si a defesa da entidade da administração indireta, como por exemplo, empresa pública, sociedade de economia mista, tanto quanto determinado pelo governador, quando a própria PGDF julgar conveniente. E ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares e de sequestro de bem. Então, ajuizar quer dizer o quê? Entrar com uma ação civil pública de improbidade administrativa, ajuizar medidas cautelares e de sequestro de bem. Então, medidas cautelares, aí já inclui sequestro de bens, arrolamentos e assim por diante. Disciplinar por ato normativo próprio os procedimentos para exercício de atividades de consultoria e assessoria jurídica do DF e de suas fundações. Então, observem uma coisa, um pouco extensa a aula, né, porque é só competência, tá bom? E agora você não pode esquecer, temos um material, 2 apostilas, a básica e a específica, que são 1000 questões, tá? E temos o nosso curso de 4 domingos, entendeu? Onde será ministrado 8 aulas aqui em Taguatinga. Então, se você quer saber informação sobre o curso que vai começar domingo agora e sobre o nosso material de questões, você vai mandar um WhatsApp para mim, para 991990866, 991990866. Aí você manda o WhatsApp, o DDD 61, que eu te passo mais informações. Tá bom, pessoal? Tchau!